Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sede da sabedoria. Rogai por nós. Não, mas como ouvimos, né, nessa mensagem de Jesus no movimento Salvai Almas, dada em 2008, mas revelada em 2013, ano da renúncia de Bento XVI e da fraudulenta usurpação do trono de Pedro por Bergoglio. Então, realmente... Não, porque a experiência que eu queria trazer para dizer, todos serão colhidos de surpresa, né? E eu queria justamente pensei, claro, a palavra se refere ao fim dos tempos, ao fim do mundo, ao grande castigo, ao retorno de Jesus. Esse é o ponto, né? Esse é o ponto. Mas aquilo que acontece na igreja me parece que nos exemplifica bem. Porque quem esperaria, quem jamais imaginaria que justamente um Papa, pelo menos na aparência, ele não senta lá no trono, mas podia estar fazendo as vezes, como se Pedro fosse, como se o sucessor de Pedro fosse. Né? Tem toda a aparência de Papa. Né? Quer dizer, quem jamais imaginaria que ele fosse justamente o Papa, dizer assim, fosse a segunda besta do Apocalipse? Isso jamais passaria pela nossa cabeça. Mas ninguém nos convenceria disso. Mas nem sob tortura, nem sob tortura, alguém nos convenceria que isso um dia pudesse acontecer. E tanto assim que estamos há 5 anos, sob este homem e ninguém enxerga. Poucos. Quer dizer, e vão todos atrás dele. Olha, ainda mais esta. E quantos estão vendo que ele está errado, mas teimam em seguir a política, porque outra coisa não é. Evangelho não é. Não é evangelho. É política. Seguir a política dele. Teimam em seguir a política dele. De destruição da igreja, de desmantelamento do papado e destruição da igreja. De favorecimento da grande apostasia e de cisma consumado. Que coisa! Quer dizer, a igreja colhida de surpresa e embarcou quase que totalmente, não restássemos alguns de nós, quase que totalmente nessa. E continua e começa a blasfemar contra Deus e contra os sacramentos e contra a Santa Missa e contra os santos e contra Jesus e contra o Espírito Santo, blasfema, sem sequer se dar conta que está falando locuela demoníaca, pela boca do demônio. Que coisa! Adorando o demônio. Ainda vão ser dando lugar, apedrejados falando isso. Dando lugar ao demônio como jamais ele teve neste mundo. Jamais o demônio foi tão solto neste mundo como ele está sendo solto agora por aqueles que deviam ser os seus discípulos, os seguidores do seu evangelho. Vejam, por exemplo, tomemos um exemplo, que é o pecado contra a natureza. Vou dar esse título. O pecado contra a natureza, o gaysismo ou homossexualismo. Quer dizer, mas sempre foi, em qualquer cultura, em qualquer realidade, em todo o tempo da história, sempre aquilo é tomado como um pecado contra a natureza, sempre é tomado como uma coisa que foge ao normal, que não deve ser seguido. E hoje a própria igreja faz propaganda para a gaysização do mundo. Né? Se é possível uma coisa dessas? Quem é que vai entender isso? Quem é que vai conseguir compreender isso? Quem?
Só um exemplo. Só um exemplo. Então, queridos, que surpresa tomarão os homens quando o mundo derruir. A igreja derruiu, está caída, quebrada lá no chão, como muito bem representou aqueles restos de igreja colocados como presépio no Natal deste ano, do ano passado. Bem aquilo, muito bem representado naquele maldito presépio. Muito bem. Tudo isso que acabo de dizer. Muito mais claro. Muito bem representado. Muito bem. A igreja destruída. A igreja destruída. É esse o objetivo. Sim, sim. E quando o mundo começar a derruir, a ser destruído, a cair aos pedaços, imagina a surpresa. Mas os homens vão cair sentados quando virem que o dinheiro que eles tinham era fato, não valia nada na crise econômica. Os homens vão morrer de pavor quando notarem que a sua segurança, a paz, né, que é, por sinal, feio, né, na guerra mundial, uma terceira guerra mundial que jamais aconteceria, estiver de fato sobre as nossas cabeças, com bombas atômicas explodindo. Imagina. Agora, some-se a isso tudo as hecatombes naturais, que nós estamos já vendo também. Né? Pense no Havaí. Pense que o Havaí quase está transformado naquilo que nós vimos no filme de 2012. Né? Que Nossa Senhora nos disse que ia ser mais ou menos assim, né? O chão se abrindo na África. Como? O chão se abrindo Sim, na sim, África. sim. Tudo quanto é lugar o chão está se abrindo. Né? A África está virando 2 continentes. Então, mas que surpresa que não levarão os homens quando virem que tudo isso lhes vem sobre a cabeça. O sol lhes vem sobre a cabeça. E em vez de baterem no peito e confessar os seus pecados, se unirão ao anticristo pensando que ele tem solução. Que com o anticristo eles poderão dar solução à fome, à pobreza, à guerra, à matança. Pobre entre vós sempre tereis. Vocês querem fazer o quê? Vão pensar que vão blasfemar contra Deus por todas as desgraças e se unir mais intimamente ainda do que já estão unidos ao demônio, seguindo o anticristo, guiados pelo falso profeta, como jamais pensaríamos que fosse possível. Dizendo, ainda agora, nas vésperas de tudo isso acontecer, mesmo a nós que tudo isso cremos, parece incrível, parece impossível. Mas como é que o homem vai chegar a tal estupidez? Como é que o homem vai chegar a tal estado de estupidez? Capaz de... E vai fazer, vai acontecer. Serão tomados todos de surpresa. Bom, eu costumo dizer que nós mesmos nos surpreenderemos. Porque a gente fala, diz, discursa, né? Medita, reza, pensa, se apavora, sonha, como tantos estão sonhando. Tudo isso acontece, mas quando a realidade vier sobre nós, aí a realidade suplanta tudo aquilo que a gente pode pensar. Nós também somos, também nós, né? Por mais preparados, nunca estaremos, a leitura falou em estar preparado, nunca estaremos preparados. Jamais estaremos preparados. Se nós não estaremos preparados, imagina o resto do mundo que está, e aqueles que vão se aliar, imagina aqueles que vão se convencer que o anticristo tem solução e vão se unir a ele para trabalhar por aquela solução, quando virem que todos os seus planos foram frustrados. Imagina aqui. O senhor viu a lua ontem que tinha 2? Não. Era 5 horas da manhã, não era ontem, foi hoje. Tava ela assim, que ela tá ficando minguante, né? E parecia que tinha outra por trás.
sabe? A Eu sombra fiquei, dela. poxa vida, só tô eu aqui olhando isso aí, vendo. Não vimos nada. Vai, ele 5 está horas da acordado. manhã, você estava Está acordado. acordado, Sim, rezando. mas a gente não olhou. Não E olhou. achei tão estranho aquilo, assim, meu Deus, mas olha só. Eu botei o óculos, né? Não enxergo, né? Eu vou botar o óculos ali, mas não. Olhei de outros ângulos e realmente Sim. ela estava assim, Ia ser bonito, tinha ia ser uma um outra, espetáculo bonito. sabe? E isso aí, padre, as pessoas não estão nem olhando para isso, não estão vendo a hora que cai em cima da cabeça. Sinal nenhum. Não aceitam sinal nenhum. Não querem se convencer. Antes, estão convencidos Olha do aquele cara, contrário. aquele cara no jornal que estava a 1 minuto de ser salvo, Ah, sim. pediu socorro, né? É. Toda aquela coisa toda. A Imagina a hora que vai a chegar. surpresa será imensa. 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 Vai cair esse edifício sobre o mundo e o mundo não vai entender por quê, o que aconteceu. Não é Que isso, coisa é da impressionante. natureza, isso ia acontecer mesmo. Coisa impressionante. Eu tô... Então, tratemos de rezar, preparar-nos, porque a coisa, com certeza, está muito próxima, com certeza. Muito próximo. Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.